Arquivo Guaíba. Apresentação Cristiano Silva. Alô, amigos, estamos iniciando mais uma edição do Arquivo Guaíba. Um arquivo especial que vai reproduzir uma entrevista concedida aqui na rádio em 23 de dezembro de 2018 de Lauro Quadros, que estava acompanhado do professor Luiz Arthur Ferrareto. Entrevista essa concedida a Carlos Guimarães. Vamos relembrar momentos históricos da Rádio Guaíba e do rádio de um modo geral. Lembrando que o Arquivo Guaíba tem a produção e a apresentação de Cristiano Silva, hoje com trabalhos técnicos de Rafael Baldez e o arquivista José Moacir Bittencourt. Entrei na Guaíba no dia 9 de janeiro de 62. 62. Ano em que fiz minha primeira Copa do Mundo. Só tem um cara que entrou na Guaíba antes do dia 30 de abril de 57, que é a fundação da nossa Rádio Guaíba. Celso Costa. Já comecei me enganando, mas eu tô próximo das datas. Uma coisa, né? Tu não te enganaste, começaste com o mais velho, older first. Numa fila outro dia, Guimarães, eu perguntei assim... Era fila para jogar Mega Sena, uma lotérica. Eu perguntei assim, tinha senhoras ali, né? Older first ou ladies first? Aí uma velha respondeu, both. Que espetáculo. Sendo que eu escrevi sobre isso, né? Luiz Arthur Ferrareto. Eu escrevi sobre isso e não lembrava das datas. O que é absolutamente normal diante do que a gente acaba pesquisando. Passa o tempo, é um monte de coisa. Mas é uma história do Lauro Quadros, professor da URGS, meu prezado orientador na dissertação de mestrado, Luiz Arthur Ferrareto. Seja bem-vindo à Rádio Guaíba. Boa tarde, Guimarães, boa tarde, Lauro, boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar aqui na Rádio Guaíba do lado do Lauro, né? É como se eu voltasse, de certa forma, no tempo que eu era guri lá no interior do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, e meu irmão ficava ouvindo a Rádio Guaíba e ouvia o Lauro Quadros, o Armindo Antônio Ranzolin, Rui Carlos Osterman, aquela equipe dos anos 70 lá, quando eu comecei, inclusive, a me aproximar do meio rádio, né, e comecei a me envolver com isso de querer também virar jornalista, mas eu nunca trabalhei com esporte, de fato, eu até brincava com o Gustavo Chagas da produção aqui ontem, ao longo da semana, que eu não entendo absolutamente nada de futebol e do lado de vocês, então eu fico entendendo menos. Mas ainda. orientou um trabalho sobre futebol. Eu orientei vários trabalhos, até tem uma coisa que é engraçado isso, né, porque eu escrevi muitos artigos, muitas coisas aí sobre rádio, sobre jornalismo, sobre comunicação. O cara com quem eu mais escrevi coisas, é esse cara, o Guimarães, porque ele ficava assim, não vou fazer isso, não, então vou fazer isso. Ele tá até me devendo um outro texto aí que eu tô cobrando dele, tá? Porque a gente pesquisar aquele negócio, tu vai mexendo, tu vai redescobrindo coisas. E a gente, algumas alunas nossas de graduação aí fazendo pesquisa, começaram a recontar um pouco das primeiras transmissões do Rádio Esportivo Brasileiro, acessando jornais e tal, e elas junto com o Guimarães vão preparar um texto contando como é que eram as transmissões esportivas nos anos 20, né? Que a gente tem como se fosse nos anos 30 isso, né? Mas nos anos 20, nos anos 20 já tinha gente transmitindo futebol, né? Ô Lauro, claro que é diferente, é muito diferente o rádio na época que tu começasse e agora no ano de 2018, quase 2019. Tu apontas quais as principais diferenças, né, relevantes de como se consumia, se produzia, se distribuía, se trabalhava no rádio lá nos anos, início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, para hoje em dia? Olha, eu vou tentar ser sucinto, coisa que eu não sou prolixo pra chuchu. E a coisa que eu mais gosto. E como eu sou velho, eu vou recordar agora a década de 40. O primeiro programa que eu me lembro, ainda criança, em Porto Alegre, início da década de 40, quando eu vim lá da Lagoa dos Quadros, em 1945, para morar em Porto Alegre, meu pai tinha morrido, era o Serão da Dona Generosa. Era uma coisa sensacional. Feito por um Rio-Grandino, hein? Tá vendo? Feito por um Rio-Grandino. É verdade. Érico Kramer. O Serão da Dona Generosa reunia as famílias à noite, imagina, não tem televisão. Vamos dizer que seja 1946, não tem televisão. Todo mundo em volta do rádio, aquele rádio que era como se fosse uma capelinha. Não tinha rádio de pilha, meu Deus. É ligado na luz. E aí a gente ouviu o Serão da Dona Generosa. Outra recordação ainda da década de 40, o repórter é essa. Aqui, em Porto Alegre, Rui Figueira,
Depois Heron Domingues, que foi para o Rio de Janeiro, Segunda Guerra Mundial, Heron Domingues lá em cima, coisa espetacular. E depois Lauro Hagman. Então, repórter Esso. Aí vem, eu posso ser cronológico e posso dar umas curvinhas assim. Por exemplo, rádio-teatro. O rádio-teatro, repito, não havia televisão. O rádio-teatro era uma coisa tão sensacional, mais até, pode ser uma palavra de velho, do que as novelas globais de hoje. Então o rádio-teatro, por exemplo, Moisés Sabani, um grande oftalmologista, está vivo até hoje com 90 e tantos anos, era o Léo Gonzaga. As pessoas se constrangiam de dar o verdadeiro nome na radionovela. Raquel Cagi, minha colega, naquele tempo, eu comecei em 59, era Maria Heloísa. Raquel Cagi tão bonito, mas trabalhar em rádio parecia que era um pouco feio. E aí tinha as figurinhas do rádio, das novelas. Eu sempre digo que o rádio se divide em antes e depois de Cândido Norberto. Também poderia dizer, Ferrareto, se divide em antes e depois de Flávio Alcaraz Gomes. Também poderia dizer. Eu fiz locução comercial com Cândido Norberto, para ter uma ideia. Então tinha as figurinhas do rádio, como tem as figurinhas do futebol, da seleção, né? E tinha até musiquinha. Artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. Quer dizer, o trevo de 4 folhas, a melodia se prestava à música das figurinhas do rádio. O que mais que tinha? Clube do Guri, onde Elis Regina protagonizou tanto, né? Onde ela surgiu, onde ela comandou ao lado do Ari Rego, né? Que também era Rio Grandino, hoje eu tô bairrista. O Ari Rego, né? Rio Grandino. Rego pode dizer no ar? Pode, sim. Claro que pode. Não há problema nenhum. Tínhamos, por exemplo, o Rádio Sequência. Estou falando de várias emissoras aqui para não causar Rádio Farroupilha, suscetibilidades. Né? Rádio Farroupilha. O Rádio Sequência com o conjunto vocal Farroupilha. Nós tínhamos o campeonato em 3 tempos. Bom, nós tínhamos, por exemplo, no Rádio Sequência, Pinguinho e Walter Broda. Pinguinho o Inter e o Walter Broda o Grêmio. E a banca do sapateiro, o Walter Broda imitando um alemão, assim, um colono, e batia na banca do sapateiro, dava porrada e tal. Que depois o Fábio Luiz Silveira, que tem nome de rua em Porto Alegre, porque eu, vereador em 1966, fui vereador aqui de 52 anos atrás, porque o pai do menino presidente do Internacional, do Marcelo Medeiros, Gilberto Medeiros, era na minha frente. Eu era um menino, eu concorri com 23 anos, Godoy Bezerra me inventou, e aí eu assumi por 1 mês como vereador de Porto Alegre, e coloquei essa rua, Fábio Luiz Silveira, que era o J. Bronquinha, que era o cara que ia pro microfone, J. Bronquinha e tal. Fazia as denúncias dos problemas da cidade, né? Exatamente, e como eu comecei dizendo que não havia televisão, e por isso... Vamos falar na televisão preto e branco e o que o rádio fazia. A minha primeira Copa de 62 no Chile, Walter Abrão transmitia em preto e branco os Jogos do Brasil. Nós da Rádio Guaíba, fazíamos pela Mineria e pela Portales ondas curtas a transmissão e também por SSB Single Sideband. Aliás, a Guaíba, quando transmitiu sua primeira Copa do Mundo com Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, lá da Suécia, era o PTT da Suíça, eu abri um parênteses agora, o PTT da Suíça que mandava o som e Homero Carlos Simon mandava de volta por SSB o retorno. Primeira vez que aconteceu isso na história do rádio brasileiro, do estúdio falar com o estádio a tanta distância. É uma loucura. Então, para concluir essa intervenção, que eu tô muito prolixo aqui, é assim, ó, surgiu a televisão e ainda assim o protagonismo do rádio era evidente porque o rádio transmitia instantaneamente a partida. Tá? Claro que já houve assim, ó, Cândido Norberto transmitindo uma excursão do Grêmio América Central em 49 e só sabendo talvez no dia seguinte se a transmissão tinha saído ou não. Ou pelo menos meia hora, 1 hora depois pela Radional, tá bom? Então quando surgiu a televisão, o público brasileiro só via no dia seguinte o jogo em preto e branco. E ainda gerado pelo telesistema mexicano do senhor Miguel Azcárraga, que era o Roberto Marinho do México. Paravam até no mesmo hotel em Via Del Mar conosco, no Hotel Espanhol. Então o rádio era instantâneo, como é até hoje, e a televisão, o jogo no dia seguinte. Quer dizer, daqui a pouco eu posso contar mais coisa, me aturem, por favor. Mas essa história do Single Side Band é um destaque
de protagonismo do rádio do Rio Grande do Sul, a partir Muito forte. Muito forte, em 1958, porque e é uma coisa da Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba surge em 57, em 58 transmite a Copa do Mundo na Suécia. Brasil, campeão do mundo de 1958. Uma Copa do Mundo histórica para o Brasil, porque ninguém acreditava muito, né? Tira o Dino Sani, coloca Garrincha, coloca o Pelé, coloca o Zito. Uma frase só, para tu ver como eu não sou tão velho. Os 25 anos do título de 58 eu fiz o jogo em Gothenburg. Mas aí já, aí já é 83. Sim, é verdade. Eu tenho uma curiosidade a respeito dessa transmissão de 58. Essa transmissão é pioneira. A Guaíba tá grande. A Guaíba tá grande nessa Copa com um ano, né? O Pelé era um cara tão jovem que o Mendes Ribeiro chama ele de Pelé, porque vários não sabiam como pronunciar o nome do Pelé. É verdade. E a transmissão para as pessoas entenderem qual era a dificuldade da época. Para fazer uma ligação de Porto Alegre para São Paulo, se esperava horas, porque ia sendo fechadas praticamente cidade a cidade por telefonistas. O que eles fazem? Eles conseguem uma linha telefônica da Suécia para a Suíça. Aí a estatal suíça joga o sinal para o Brasil usando o SSB, que é um tipo de ondas curtas, um tipo de transmissão. O sinal chega numa antena receptora na casa do Flávio Alcaraz Gomes, aqui no Morro. O sinal vem de lá para cá, para Rádio Guaíba, o Amir Domingues aqui no estúdio. Ele conversa com o Flávio e com o Mendes Ribeiro do outro lado do mundo. É uma coisa assim que nunca tinha acontecido. O Tonho Caldas, sim, lá. Estava lá também. Estava lá também. É uma coisa que nunca tinha acontecido a tal distância, assim, porque as transmissões usavam circuitos de ondas curtas, a radional, né, Lau? Isso. Aí o sujeito ia transmitir um jogo, por exemplo, num estado que não era central, para cá, para Porto Alegre, o sinal tinha que ir para o Rio, numa direção só, do Rio vinha para Porto Alegre. Se dava algum problema no caminho, se não tinha transmissão. Falar em problema, eu vou dizer uma coisa delicada. Agora, os 25 anos da Copa de 58, em Gothenburg, aconteceu um lío que... seguinte, o Flávio, meu amigo Flávio, tava Lula. Tá? E aí, para usar esse eufemismo, tá? Ser sutil. Bom... E aí ele criou, como o Flávio era muito inteligente, muito talentoso, o que aconteceu? O Flávio resolveu convocar o Mendes Ribeiro para ir a Gothenburg e fazer esse jogo. Eu estava na Guaíba e o Mendes Ribeiro embarcou e tal. E quem estava escalado para essa excursão era o Haroldo. Aí deu um certo problema, mas era uma ideia boa botar o Mendes Ribeiro, que foi um cara de 58, 25 anos depois. Né? Eu me lembro de escutar essa transmissão do Mendes Ribeiro. Das três tecnologias, o Lauro na prática, o Ferrareto como estudioso, né? E é o que divide bem as fases, né? Propostas por ti do rádio brasileiro, né? Qual das três tecnologias, o radinho de pilha, quando surgiu, a televisão ou a internet, qual das três mais impactou em alterações no modo de se consumir o rádio? Sem dúvida nenhuma, internet. Internet? Assim, a gente hoje está olhando, está olhando para o passado com os olhos de hoje, né? A televisão foi um baque monumental, porque o rádio era o principal meio de comunicação da época. Ele ficava na sala das pessoas. Só que a televisão fez com que o rádio saísse dali e, graças ao radinho de pilha, foi acompanhar as pessoas. Sempre a gente disse e repetiu que quando surgiu o rádio, acabou o jornal. Não acabou. Pois é, e não acabou. E quando surgiu a televisão, acabou o rádio. Não acabou. Agora, com esse negócio de redes sociais, o escambau, as coisas vão acabar mesmo. Primeira coisa que me vem à cabeça, quando eu passava a minha coluna para a Folha da Manhã, Sim. Nossa Folha da Manhã, extinta Folha da Manhã. Quando eu passava minha coluna, e sempre passava junto à coluna do João, o Saldanha sempre pedia para eu passar dele, ou para o Jornal do Brasil, ou para o Globo. Se estivéssemos em Paris, por exemplo, ia lá no La Bourse passar, ou estamos em outro, Temple Station, ali no Thames, a passar a minha coluna e a do João Saldanha. Só uma vez, daqui a pouco eu posso contar que eu não quis passar a coluna do João lá em Argel, mas vou dizer por que daqui a pouquinho. Era Telex. Tá.
Estou com o João Carlos Belmonte e Armindo Antônio Ranzolin na Rádio Guaíba, em 1976, Bicentennial, o torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos, técnico... 4-1 na Itália, técnico Oswaldo Brandão, Givanildo titular e Falcão reserva. Então. Mas melhor que o Coutinho, que nem o Falcão levou para a Copa do Mundo. Eu tive que ver Argentina 0, Brasil 0 em Rosário. Com o Chicão. Bom, mas então, aí Belmonte, Ranzolin e eu estamos na frente do Coliseum Stadium, Los Angeles, e o Belmonte vai dar um boletim num telefone público, também conhecido como orelhão. Lá nos Estados Unidos, orelhão, Estados Unidos. Bom, aí o Belmonte deu o boletim, veio vibrando pra mim e pro Ranzolin. Isso é 76, cara, são só 42 anos. Eu que sou velho, acho que só 42 anos. Chegou pra mim e pro Ranzolin, pô, quando é que nós vamos ter isso aí no Brasil, cara? O orelhão, quem é com o orelhão hoje? Ninguém sabe de orelhão. Ninguém mais, é. Mas o Belmonte tava abismado. Vou contar a terceira. Tem Telex, tá? O orelhão do Belmonte lá. E agora vou dizer, estamos em Vinha Del Mar. O Figueroa está comentando uma Copa América comigo. Um comentarista... 1991. 1991. Figueroa estamos jantando, Ranzolin, Figueroa e eu. E aí liga a Marcela. Aliás, Figueroa casou 15 anos, o Figueroa, Marcela 14 anos, o Figueroa é bisavô. Eu vi o Figueroa em 62, marcando o Didi no meio campo, com 16 anos, um treino do Brasil. Bom, aí toca o telefone celular do Figueroa é igual um que o meu filho tinha em Buenos Aires. Meu filho ficou 23 anos em Buenos Aires, tenho 2 netos argentinos. E era um troço enorme, como quando surgiu o primeiro rádio de pilha. Aí o Figueroa pegou com as 2 mãos aquele troço para atender a Marcela. Aí, tá, ok, Marcela, botou em cima da mesa, quando é que nós vamos ter isso aqui no Brasil? Rapaz, não tinha ainda um celular, ou não tinha um celular que prestasse no Brasil. Né? Então essas coisas são dinâmicas mesmo. Né? Não, a velocidade é incrível. E muda a cabeça das pessoas também, na realidade. Né? O problema é que a gente tem que... A velocidade da mudança nos meios de comunicação é tão grande que nós, os profissionais, não acompanhamos. Mas eu insisto isso, o nosso desafio para 2019 não é só a sobrevivência do rádio, da televisão, do jornal, aquela coisa, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, o que mudou, o que não mudou, o que não mudou. O nosso grande desafio é recuperar o nosso ponto como referência. Mas o rádio vai sobreviver, Fernando? Não, eu acho que o rádio sobrevive por um fator, Lauro. A gente agora está conversando aqui, o que as pessoas estão fazendo enquanto estão nos ouvindo, tá? Elas estão fazendo outra coisa, elas não estão paradas apenas ouvindo rádio. Jornal precisa, independente se é papel ou se é na tela de um notebook, de um tablet, de um celular. O cara tá transando, tá ouvindo rádio. Sim. Pode acontecer um acidente. Né? Tem coisa melhor para ouvido, né? Do que ouvir a gente, por exemplo. É a famosa ideia do rádio como companheiro. É companheiro, entende? A internet, o cara pode até querer acessar a internet quando tá no carro, entende? Mas ele vai ler um texto, ele vai ver um vídeo, não vai conseguir. Ele vai ouvir rádio via internet no carro. É isso que mantém a sobrevivência. Agora, tem problemas de mercado, tem problemas de adaptação, né? De saber o que o ouvinte quer, de atender a isso, de te posicionar, do sujeito ter credibilidade, recuperar a credibilidade, da gente ter conteúdo para chegar no microfone e dizer algumas coisas. A geração do Lauro era uma geração formada por um ensino público ou particular de boa qualidade. A gente difundiu, tem muita gente estudando hoje, mas a qualidade do ensino caiu. Então tem menos informação do que tinha antigamente. Estou fazendo esse barulho. As fotos aí, ó. Aqui, ó. Depois passa só pro Gustavo colocar na rede social também ali. Rui Carlos Osma, Pedrinho e Laurinho aqui, tá? Aqui, Mendes Ribeiro, eu e a uma dessas fotos aqui tem no meu livro, cara. Essa aqui é do Rui, do Pedro e do Lauro. Aqui o Djalma, isso aqui é 1963, Djalma Santos. Isso, portanto, é 55 anos atrás, né? Que foi o melhor lateral direito da seleção brasileira, do Palmeiras, claro, junto com o Carlos Alberto Torres, né? Aqui, Adroaldo Streck, recentemente falecido, antes da semifinal contra o Chile, na Copa de 62. O Chile vai formar com Escuti, Eizaguirre, Sánchez e Navarro, Contreras e Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Holanda, Fuyu e Leonel Sánchez, o Chile. Tu lembra da Tchecoslováquia? Tinha o Shirov, que era o goleiro, mas acabou falhando no último jogo, mas foi escolhido o melhor goleiro. O Popuhal, o Jelinek na ponta esquerda, Masopust. Olha aqui, ó, cabine do estádio Sausalito em Vinha Del Mar. O triste de dizer, Ferrareto, é que morreram todos.
menos um que me disseram, não tenho visto, não falo com ele, que estaria com 84 anos, técnico da Rádio Guaíba, junto com o Alcides Krebs, que está nessa foto aqui. Só que Bruno Steiger ficava em Santiago, o Alcides está aqui em Vinha del Mar. E me disseram, tomara que sim, que o Bruno Steiger está vivo. Mas comunicação, ninguém mais está vivo. Essa é aquela transmissão que montaram uma antena rômbica, né? Que era um negócio com postes e tudo mais, colocava para posicionar em direção a Porto Alegre com a bússola e tudo mais, trabalheira desgraçada para conseguir chegar ao sinal em Porto Alegre. Aqui o Osmar Melete, Discorama, Osmar Melete inventou um jogo de um time da Rádio Guaíba contra o MPB4 e o Chico Buarque de Holanda. Então tá aqui a foto do Chico comigo. Naquele tempo, agora essa coisa aqui já que eu estou na Rádio Guaíba, eu preciso contar esse negócio. O rádio era diferente, não apenas o rádio de hoje é diferente do rádio de antigamente, óbvio que sim, como as rádios eram diferentes. Importante, Guimarães. As rádios da mesma época eram absolutamente diferentes. Tu pega assim, ó. Vamos pegar a Rádio Gaúcha com rádio teatro, programas de auditório, tá? Orquestra do Carl Faust, aquela coisa, campeonato em 3 tempos, a Miss Copa, Leonor de Souza. Isso é lá o perfil da Rádio Gaúcha da época. Aqui, eu fui locutor comercial também lá, e aqui 10 anos no mínimo, locutor comercial da Rádio Guaíba. Nós não tínhamos jingles, era tudo falado ao vivo. Almir Coelho colocava ali para nós a caixinha com os textos. O Jorginho Mendes Ribeiro, filho do Mendes Ribeiro, que depois foi até ministro, falecido já, o Jorginho ficava ali brincando comigo, uma criancinha do meu lado. O Antônio Augusto Maier dos Santos, grande advogado. Nosso parceiro, tá todo dia aí na programação. Sim, criancinha. Pede pra ele contar pra ti que a Isolda, a mãe dele, dizia assim: tu não me dá nada pra ele, eu na locução comercial. E aí eu chegava e dava quindim pra ele, que tinha quindim no bar, que era o quindim do Mário Quintana, meu amigo. E aí eu dava quindim, ela chegava, ele tava melecado no nariz de quindim. Aí doutor Antônio Augusto, grande figura. Mas o que eu queria para concluir... E tu lembras de alguns daqueles anúncios que tu lias ao microfone da Guaíba com aquela cerimônia que tinha? Impostava. O primeiro locutor comercial da Rádio Guaíba, o Adem Rossi, não tinha voz impostada, era uma voz bem tranquila e tal. Mas nós tínhamos todos, o Sérgio Schiller, eu, o Cícero Peretti e tal, era aquela voz do rádio da época. E uma coisa muito importante, as músicas que rodavam, a música da Guaíba, a música que rodava, não podia botar Roberto Carlos, Beatles nem pensar. Uma vez o Ataíde Ferreira chegou para mim e disse assim: o Nani é o Hernani, falecido filho do Ataíde. Pô, descobri uns caras aí da Inglaterra que ele tá adorando tapar chorar os Beatles, mas não podia botar Beatles, não podia botar Roberto Carlos. O gosto musical do Dr. Breno Caldas, que era o dono, era o que fazia que tocasse a música da Guaíba. Exatamente. Né? Era no máximo Ray Cunniff, né? Pam, 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 pam. Então, tu tá me dizendo assim, o rádio de hoje, o rádio de antigamente, mas também o rádio da mesma época era completamente diferente se tu mudar a emissora, né? A emissora, que é a questão de achar um público-alvo, de achar... Mas o pessoal acho que nem falava, acho que o pessoal não refletia tanto, tinha muito a ver com o tipo de profissional que estava trabalhando nas rádios. Mais do que o tipo de público, até? Olha, eu acho que tinha muito de personalidade, mais do que tem hoje, talvez. Não sei. Olha, a foto do Conrui. Eu não posso esquecer um programa, eu que sou lá da Lagoa dos Quadros, um programa que eu fiz na década de 60, na Rádio Guaíba. Imagina que não tinha estrada, não tinha telefone. E aí a Guaíba, durante 8 anos eu fiz esse programa, inventou um programa da praia, durante 2 meses, janeiro e fevereiro. Eu com uma Rural Willis, com uma pá e uma corrente atrás para desatolar os caras. E como eu sou de lá, eu andava pelo batente da onda, de Torres a Quintão, diariamente recolhendo mensagens, e por SSB, 1 ano em Tramandaí, 2 anos em Tramandaí, e o restante no Hotel Bassani, em Capão da Canoa. Um programa que tinha um sucesso pela Rádio Guaíba bárbaro, durante 8 anos, que era exato. E tinha uma concorrência, para ser justo, uma concorrência da Rádio Farroupilha, que era o Atlântico Sul, chamando o Atlântico Sul, lá que era o Sadio, o Elódio. Vamos ver se eu tô afinado, porque eu quero falar sobre o papel da imprensa também, o que mudou. Vamos ver se eu tô afinado. Em 1973, seleção brasileira treinada por Zagallo,
excursão à Europa, não sei quantos dias, mas sei que tu estavas lá. E aí a seleção brasileira perde, joga mal, e aí é feito o Manifesto de Glasgow, na Escócia, onde há uma... Antônio do Passo era o líder da seleção brasileira. Antônio do Passo, exatamente. Que era o time que tinha, que era o Zagallo treinador, e era a base da seleção de 74. Luiz Pereira, Leão, Rivelino, era essa turma, né? Palinho, acho que estava nesse meio aí também. Leivinha... Eu estou me lembrando de duas coisas da Escócia. Eu tô certo do time, né? Era esse pessoal. Luiz Chevrolet Pereira foi protagonista também. Né? O Pedrinho e eu ainda fomos a Edimburgo, porque, como se sabe, a capital não é Glasgow, né? Sim. Eu nunca esqueço o episódio, eu tô num táxi, aquela coisa... Mas a seleção jogou em Glasgow, foi por isso, né? Jogou em Glasgow, no Hampden Park. Que era o 10 contra o 10, o Rivelino contra Billy Bremner. E aí, rapaz, eu tô num táxi e eu queria dizer o nome do... Modéstia à parte, eu tenho uma pronunciazinha boa, né? Aí eu pedi pro cara, Grosvenor Hotel, please. Grosvenor Hotel, please. O cara, pardon? É o British English, né? Sim. E aí caprichei mais. Grosvenor Hotel, please. Pô, o cara não entendia, na terceira vez dos caras. Grosvenor Hotel. Tá bom. Na Escócia é diferente. É diferente. Mas a seleção brasileira, o Ferreto, nesse episódio, ela se nega a dar entrevista. Toda a seleção brasileira, imagina, em 1973, se nega a falar com os jornalistas. E eram vários jornalistas presentes, porque estavam jogando mal, estavam, né, tomando pau. Eu pergunto sobre o papel da imprensa e a alteração, claro que eu usei algo do esporte, eu posso usar algo relacionado à nossa república, a AI-5 e por aí vai. O papel da imprensa e as restrições, as atribuições, a relevância da imprensa ao longo desse período em que o Lauro esteve em plena atividade e que certamente estudaste. Há muita diferença em relação ao que a imprensa tem como compromisso, como função, como restrição e como desafio? O papel segue sendo o mesmo, independente do viveres numa ditadura ou numa democracia. Nosso papel é tentar mostrar da melhor maneira possível o que está acontecendo, né? Há dois problemas nisso aí. Tem a restrição que vem da área governamental e tem a restrição que é feita pelo próprio jornalista, né? E o nosso papel é denunciar quando acontecem essas restrições, né? Por exemplo, se alguém não quer dar uma entrevista ou não permite que o jornalista tenha acesso à informação, isso tem que ser denunciado, né? Por exemplo, eu acho muito curioso, numa situação que aconteceu há pouco, né? Que jornalistas foram impedidos de ter acesso a uma entrevista coletiva do presidente eleito. Eu acho curioso que os outros jornalistas que entraram tenham feito a entrevista. Na época que eu era repórter, a gente teria uma certa resistência a fazer essa entrevista. A gente ia dizer, olha, peraí, ou entram todos ou não entra ninguém. Entende? Mesmo que acontecesse problemas, eu me lembro que eu estava pela Rádio Gaúcha, numa determinada situação, que foi a ocupação da refinaria Alberto Pasqualini durante uma greve pelo Exército, e aí um fotógrafo disse, não, nós precisamos de uma foto para mostrar que a imprensa não está tendo acesso à refinaria Alberto Pasqualini. Tá, e se reuniram todos os repórteres que estavam ali, na época tinha um monte de repórteres de vários sucursais, que hoje não existem mais aqui, sucursal do Jornal do Brasil, do Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, pessoal dos jornais da época, das rádios da época. Não, nós vamos tentar entrar para ter a foto uma coisa maluca, ter os soldados avançando contra os jornalistas, entende? Obviamente, a gente foi até um determinado ponto, os caras apontaram as armas para nós, os que estavam ali na frente, foram batidas fotos, já era um período democrático, aquelas fotos não foram publicadas em jornal algum. Entende? Nossa posição como jornalista é tentar dar a notícia independente do que está acontecendo. Nossa, sem dúvida. Essa é a nossa posição. O irmão de Alberto Pasqualini, o grande Arlindo Pasqualini, aqui conhecido por nós como o Major, foi o primeiro diretor espetacular da Rádio Guaíba. Primeira voz da Rádio Guaíba. Primeira coisa que se ouviu na Rádio Guaíba foi o discurso do Arlindo Pasqualini. A Rádio Guaíba de Porto Alegre, que ora se inaugura aqui no Teatro São Pedro, constitui um empreendimento novo, mas que nasce sob o signo de uma tradição.
O Major que me deu uma diariazinha das primeiras, para ir para a Copa de 62. Mas sobre 73, Carlos Guimarães, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim e uma coisa engraçada. A excursão realmente foi a maior de todas da seleção brasileira, durou 56 dias, 14 países. Naquele tempo a gente fazia a jornada e depois ia tratar da próxima jornada. Então o Pedrinho era assim, a gente fazia um jogo, por exemplo, em Estocolmo, bom, mas nós também vamos a Oslo, também vamos a Helsinki, e era uma coisa maravilhosa. Mas começa em Argel, aí vem João Saldanha. Uma história das tantas do João. O João tá com o Zagallo atravessado na garganta. Não sei se tu conhece essa história. Não. E aí, rapaz, gramado artificial, como no São José, como lá no Atlético Paranaense, gramado artificial. Que, aliás, depois no bicentenário dos Estados Unidos, lá, o Leão, que era goleiro, se queixava muito, também gramado artificial no Coliseum Stadium. Aí vamos jogar contra a Argélia e tal, e naquele tempo se dizia gramado de tartan. Coisa que se dizia na época. E o Zagallo, que não tem tantas luzes assim, resolve, na entrevista ao Denis Menezes da Rádio Globo, resolve falar em gramado de D'Artagnan. Aí o João botou o título da coluna dele, D'Artagnan, e pediu para eu levar a coluna como eu sempre levava, a minha e a dele, para o Telex. Eu digo, João, para aí, o Denis e eu pegamos o João, pô, para com isso, a gente é humano, a gente erra. Tá, foi uma besteira do Zagallo, mas porra, não, então eu vou levar a coluna e vai sair a coluna e tal. E então essa coisa engraçada, a coisa bonita que foi uma excursão de praticamente 2 meses, e a coisa triste é que 4 meses depois, em Tarumã, morre Pedro Carneiro Pereira. No dia 21 de outubro de 73, Inter 2, São Paulo 2, arbitragem de Arnaldo César Coelho, que parou o jogo quando soube, éramos amigos, parou o jogo quando soube que o Pedrinho tinha morrido em Tarumã. E o momento que o Ranzolin interrompe a jornada esportiva. Exatamente, eu tenho até hoje para mim que não foi uma boa decisão. Por quê? Eu acho que não, porque, bom... Mas tu acha que o pessoal que estava transmitindo os 2 jogos, que tinha uma equipe aqui, né? Eu estava em Vitória do Espírito Santo. Tu estavas com o Milton. Exatamente. Vocês teriam estrutura psicológica para levar o jogo até o fim? Considerando isso, por isso que eu disse que é discutível, não tenho opinião assim definitiva sobre isso. Por essa razão que tu está apontando, sim. Por a outra razão, o Pedrinho lá em cima, vamos lá com essa transmissão e tal. Então dá para isso, dá para aquilo. Mas falar no João Saldanha, uma das primeiras do João comigo é o seguinte, eliminatória de 69, João é treinador, o grupo do Brasil é Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Estamos em Caracas e para chegar na frente da Rádio Gaúcha, sabe o que nós fizemos? Chegar um dia na frente da Rádio Gaúcha, a Guaíba fez o seguinte, fizemos pela fronteira Cúcuta-San Antônio, não fizemos Bogotá, Caracas, Cúcuta-San Antônio, num avião que até porco tinha, o pessoal do interior da Colômbia e tal. Aí chegamos lá, Caracas, sai o jogo, primeiro tempo um vareio, pô, Tostão, Pelé, vamos combinar, né? Contra a Venezuela, naquele tempo Venezuela e Colômbia era o fim da picada, só tinham Milionários de Bogotá, que era um time de estrangeiro, até o Di Stefano jogou no Milionários. Sim, a famosa Liga Pirata. Exatamente. Nos anos 40. E aí é o seguinte, jogo, futebol é assim, termina o primeiro tempo, o Pedrinho passa para mim para comentar e 0-0. Brasil e Venezuela 0-0. E eu digo assim, olha, tá um vareio o jogo aqui, tá ali coisa, tá 0-0, mas no segundo tempo, não quero bancar o bacana, mas no segundo tempo é o seguinte, isso é goleada. E até, Pedro, até vou arriscar aqui, 5-0. Se não me engano, foi 5-0. Aí nós chegamos no avião, o João, meu amigo, chegou no avião, eu fumava naquele tempo, eu sou do tempo que fumar era bonito, né? Você fumava em avião, inclusive. Fumava em avião, inclusive. E o Santana depois fumava em banheiro do avião. Fumou na UTI, o Santana fumou na UTI. Aí vem o João Saldanha com um maço de Marlboro. Eu parei de fumar há 41 anos. O maço de Marlboro na minha direção. O que é isso? O João enlouqueceu. Esse maço de Marlboro é pra ti porque eu fiquei sabendo que no intervalo todo mundo me esculhambou e tu dissesse que ia ser goleada 5-0. Agora, a maior do jogo é o seguinte. Antes das eliminatórias, tem amistosos no Batistão, a inauguração do Batistão, contra a seleção de Pernambuco, que era a seleção... Aracaju? Batistão era Aracaju. Batistão era Aracaju. Eu disse errado. Bom, e aí tem um jogo contra a seleção Cacareco em Recife. E nós paramos no Hotel São Domingos. Outro dia eu perguntei pro repórter da Globo, foi me entrevistar lá, o André Galindo.
que sai nesse domingo no Esporte Espetacular, né? Me entrevistou 1h30 lá. E aí ele me confirmou que ainda existe tanto o Buraco de Otira, que é a Galinha Molho Pardo, em Recife, como existe ainda o Hotel São Domingos, na Rua do Hospício. Que legal. Na Rua do Hospício. E aí o Belmonte e eu estamos no 8º tempo, que se a gente pedir o café da manhã, que é uma burrice, no quarto, no apartamento do hotel, o café da manhã é muito melhor lá embaixo, que tem tudo. Eu te pedi no quarto, vem, né? Aí, rapaz, o que aconteceu? Ninguém conseguia dormir, 00h30, 1h da manhã, ninguém conseguia dormir, nem a seleção, nem nós. Eu tenho vergonha de contar isso, mas eu vou contar. Aí eu peguei um suco de laranja e fui na janela. Sabe o que estava acontecendo? Uma turma, uma galera com um V-Maguete, DKV, V-Maguete. Vinha pela rua do hospício, bem, o nome bem adequado, pela rua do hospício, com a V-Maguete, fazia assim... Brrr, repercutia aquele troço, ninguém dormia, nem a seleção, nem nós. Aí o que joguei, rapaz, com copo e tudo, suco de laranja. E aí bateu na capota da V-Maguete e ela fez assim, foi embora e nunca mais voltou. No outro dia, o João entra no nosso apartamento, meu e do Belmonte, para me dar um abraço, agradecer que a seleção dormiu, porque eu tinha feito, eu digo, João, eu enlouqueci. Como é que foi aquela história tua e do Ranzolin num hotel que vocês estavam era para narrar no estádio, mas deu um problema, vocês foram narrar no quarto? É sensacional. Isso aí em Brasília, um jogo Brasil e Haiti. E Haiti foi uma goleada fenomenal lá e tal. E aí antes da transmissão, antes do jogo começar, caiu linha de todo mundo. Não foi só da Guaíba, de todo mundo caiu. Eu me lembro que o Clóvis Rezende era nosso repórter, né? Não sei se o outro era o Lupe Martins e tal. Caiu, aí o que nós vamos fazer? Aí o Celso Costa teve uma ideia. Pô, vamos fazer o seguinte, tu e o Ranzolin vão pro hotel, tá passando na televisão, direto o jogo, o Ranzolin narra, tu comenta do apartamento do hotel. E aqui ainda fica agorizada com a Motorola, né? Pra tal. Tá, combinado. Rapaz, o Ranzolin narrando e eu comentando, daqui a pouco, na porta do apartamento, foi goleada toda hora, gol e tal, 5-0, sei lá eu. Aí chegou o cara da recepção e disse assim, por favor, o cidadão do apartamento ao lado não está entendendo mais nada. Ele disse que tem gente aqui que não se contenta apenas em ver o jogo, quer narrar os gols. Eu digo, exatamente, ele está certo, não está errado. Bom, essa Motorola é aquela famosa Motorola, sabe dessa história, né? Em Punta del Este, em 1968, Costa e Silva, presidente do Brasil. Eu entrevistava lá o Hélio Beltrão, pai da Maria Beltrão, do estúdio I. Bom, e aí, rapaz, eu acostumado a entrevistar o Ortunho, né? Eu com a Motorola e tal, cheguei era o Cassino São Rafael, naquela época era o chique. O Kennedy tinha sido assassinado, depois o irmão dele, o Bob Kennedy, com quem eu tenho uma foto, saiu na revista Manchete, o Pelé com a genitália, com a toalha, e o Bob Kennedy e eu. Não, naquele tempo eu não tinha coletivo, a gente entrava no vestiário, os pintos boiando. na banheira térmica. O Foguinho, o Oswaldo Rola, entrevistei todo ensaboado, né? E aí tá aquela paranoia, justificada paranoia, tá? Não é mania de perseguição, era, mataram o Kennedy, vão matar o Lyndon Johnson daqui a pouco. Depois mataram o Bob Kennedy. Aí eu vou na direção do presidente dos Estados Unidos, a CIA, o FBI tinha tomado providência, eles desconfiaram de um lustre que tinha, tal, tinha navio de guerra na Baía de Punta del Este. Aí eu vou na direção do Lyndon Johnson com a maior cara de pau, what do you think about, não sei o que, qualquer coisa. Rapaz, um cara de 2 metros me deu um nocaute, um segurança e tal. Tô falando demais, né? Foi essa demais também. A foto mais polêmica da tua vida é aquela foto do maiô. Como é que é a história do Monarquia? Qual é essa história aí? Isso exatamente coincide com esses programas de 8 anos da praia, que eu fiz lá pra Rádio Guaíba, tá? E aí eu era muito fresco, então, olha o meu cabelo. Que ano é isso aí, Laura? Olha o tamanho do meu cabelo. Isso aqui é 60 e poucos. Vê se diz alguma coisa atrás, aí a minha mulher talvez tenha colocado alguma coisa. Não tem. Não tem, mas é década de 60. Mas é com o seu Petri. Tá comigo o Rudy Armin Petri, que era presidente do Grêmio e que era vizinho do Hotel Bassani, edifício Aimoré ali. O que aconteceu? Eu tava jogando uma cartinha, que é décadas que eu não jogo. O Hélio Fagundes tá ali te mandando um abraço. Grande Hélio Fagundes. Hélio sem H, por favor. Hélio sem H. Hélio Egídio Fagundes, atenção. Hélio Egídio Fagundes. Tá visitando aqui agora. Aqui vai, entra e dá um oi também, o Hélio. Aqui. Grande Hélio. E aí, cara? Tá ali o Hélio Fagundes. Vem cá, Hélio. Vem cá, por favor, só. Entra rapidinho aqui. Esse aqui tá funcionando, Gustavo?
Aí, ó, dá um abraço do Hélio Fagundes aqui. Tu vê? Só fala aqui que... Não, rapidinho, não dá. Então um abraço do Hélio Fagundes. Tem um cara que toda hora fala em ti, que eu me encontro com ele na televisão, domingos à noite, Luiz Fernando Zacchia, te adora. Sim, meu amigo. Te adora, já me disse por quê. Companheiro. Não é meia nem nada, mas te adora. Grande Hélio. Tá aí o encontro também do Hélio Fagundes com o Lauro Quadros aqui. Estou mostrando aqui o Monokini, Hélio, e vou dizer o que aconteceu. Vou dizer com o Petri aqui. O que aconteceu? Tinha um cara que, o Max, o nome dele, já falecido há muito tempo. Tinha uma loja em Capão da Canoa, Taft, loja Taft, em Capão da Canoa. E estava vendendo uma mercadoria nova. O Max, tô com uma mercadoria nova que está encalhada, ninguém compra, ninguém se interessa. O que é? É o tal de Monokini. Que cor? Já tem verde, tem abóbora. Parei um pouquinho. O abóbora é meu. me consegue o abóbora aí para dar um desfile amanhã. Aí eu peguei, vesti o Monokini, como se vê aqui, eu com esse cabelinho comprido aqui, e botei uma galera atrás, 10 metros atrás, para sentir a repercussão. Exibido, velho exibido, jovem exibido. E aí, o que aconteceu? A Clair, mulher do César Bassani, atrás com a minha mulher, para ver o que a pessoa dizia nos guarda-sóis. Não era barraca, era guarda-sol, né? E aí eu passava com o Monokini e as velhas diziam assim, mas que pouca vergonha. Eu já tinha 3 filhos, cara. Porque com 21 anos, eu casei. Com 24 eu tinha 3 filhos. E a minha mulher com 21 tinha 3 filhos. E aí, que pouca vergonha. O cara com esses filhos, já 3 filhos, e com esse troço, Monokini, e pegou o negócio do Monokini. E como é que era? Resultado, não vendeu nenhum. E como é que era a história de tu ir pro estádio, de bermuda, na época que todo mundo andava de terno e gravata? Eu resolvi chutar o balde, porque é engraçado, a inauguração do Beira-Rio, a Guaíba foi de barco, né? O Pedrinho inventou, porque não tinha os acessos que tem hoje e tal. E a gente lançava, até o Eldio Macedo, o repórter, ia de gravata e coisa, Maracanã, aqui, Pacaembu, etc. Aí um dia eu resolvi me fresquear. Não sei se já deu para notar que eu sou meio fresco, assim, né? Aí eu botei, mas não apenas uma bermuda, eu botei, era menos que uma bermuda e toda floreada, entendeu? Pá, mas cheguei no estádio com aquele troço, deu uma repercussão, tudo que eu queria, né? mas grande Hélio Fagundes aqui também. Valeu, Hélio, um abraço. E é chato ser autodidata não, fazer uma autobiografia nesse momento, mas eu vou dar como exemplo o que aconteceu comigo 4 anos atrás. Eu levei 3 meses para me aposentar, até convencer o meu patrão, meu amigo, meu patrão, de que eu queria parar mesmo, até que ele compreendeu, me dava período sabático para eu pensar, e me ligava até de Nova York, tu não vai parar coisa nenhuma e tal, e eu decidi parar e parei 4 anos atrás. Quando eu parei, não é para me exibir que eu vou dizer, pessoas que me ouviam o meu programa, eu não vou falar em rádio nem nome de programa, tá? E diziam assim, mas que saudade, e eu só dizia para as pessoas com uma certa humildade, eu dizia para as pessoas assim, rádio, aí que eu quero dizer, Fernando, rádio também é hábito. Em seguida vocês vão se acostumar à nova programação, aquela que está no lugar do meu programa, e vão pouco a pouco começar a gostar, se acostumar e gostar da nova programação que está no lugar da minha programação, que vocês estão tão saudosos dela e tal. Isso aí também, rádio também é hábito. E tem uma coisa assim, ó, não vai ter uma geração, vou citar alguns nomes, vou esquecer um monte de gente, tá? Mas assim, Armindo Antônio Ranzolin, Pedro Carneiro Pereira, Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, Amir Domingues, Flávio Alcaraz Gomes, enfim, foi o Cândido momento do Norberto. O Cândido, o Lauro falou antes, o Cândido, existe um rádio antes e depois do Cândido, existe um rádio antes e depois do Flávio, aqui no Rio Grande do Sul. A frase do Lauro também, o comentário esportivo antes e depois de Rui Carlos Osterman, tá no meu livro. E no Melo, que a gente está falando. Perfeito, deixa eu só dizer, essa foto aqui, já que tu és de Rio Grande, vieste de lá adolescente, Ferrareto, mas essa foto aqui que não está muito boa a qualidade da foto. Isso aqui é fevereiro de 62, portanto, quase 57 anos atrás, a primeira vez que o Rui Carlos Osterman participa de uma jornada esportiva e eu era narrador. Torneio da Morte, fevereiro de 62, em Rio Grande. Nós estamos na pista
Não tinha cabina nesse momento. Nós estamos aqui na pista e eu passei para os comentários de Rui Qual Carlos. estádio lá do Rio Grande? Pois eu não sei qual é esse estádio. Deixa eu ver. Eu não sei, rapaz, qual é o estádio. Se é do São Paulo, do Rio Grande ou do Rio Grandense, não sei. Pô, fui nos três estádios do Rio Grande. Aí quando eu conheço só porque São Paulo. o Rui surgiu. Eu conheci os antigos. Sabe como é que o Rui surgiu? O Rui surgiu na Folha da Tarde, numa sugestão. O Rui estudava no Sinodal em São Leopoldo e já se destacava quando menino, adolescente. E o Luiz Engel, que treinava o Grêmio em 1960 o Luiz Engel, que treinava o Grêmio, chegou pro Cid Pinheiro Carvalho e disse assim: olha, tem um rapaz lá que eu acho que vocês têm que contratar por da mão. E aí contrataram o Rui, tá? E aí o Mendes Ribeiro, o Rui fazia uma coluna chamada Gente de Boa Cepa, na Folha da Tarde. O Mendes Ribeiro sentiu que o Rui tinha condições, pegou o Rui para a rádio. E aqui a primeira jornada do Rui, quando eu passo comentários de Rui Carlos Osterman, o Rui, que não tinha experiência ainda no microfone, pegou o microfone, esse microfone aqui, e disse: alô, e eu fazia sinal, vai. Fevereiro de 62. Não, essas histórias são histórias maravilhosas. Mas eu só queria completar uma coisa assim, ó, essa questão da qualidade relativa. O sujeito. Mas vai de ouve, gosto do. Tem um pouco de gosto, assim, tem vários tipos de rádio, né? É esse que é outra coisa. Sim. Tem o rádio povão, tem o rádio jornalismo, sim, tem o rádio musical. Tem relação com o gosto do ouvinte, tem rádio relação religioso. Que agora é forte, né? Enfim, assim, tem uma questão. É muito difícil definir o que é qualidade. Mas efetivamente isso está relacionado com o ouvinte, com o que ele acha a respeito do que a gente está fazendo, né? E eu insisto só isso, assim, ó. Não tem como tu querer que tenha uma geração, que apareça uma geração como essa aí, porque ela foi gestada num outro mundo, e eram pessoas com um conhecimento, nível de leitura, de conhecimento de cinema, de música, de várias outras coisas, que talvez não exista mais hoje. Esse que é o problema. Quero te agradecer essa referência última que tu fizeste. Eu não me orgulho nem um pouco de ser autodidata, nem um pouco. Eu fiz um vestibular lá em 1958, 59. Não passei no vestibular, queria ser advogado. E não vou dizer que, muito obrigado que eu não passei no vestibular e tal, e que coisa boa, eu pedi o paz, que me colocando o exame oral, não é isso. Eu sou um autodidata, sem querer me comparar com o Luiz Fernando Veríssimo, autodidata, como o Érico Veríssimo era autodidata e tal. Então, como é que a gente que não fez a faculdade, eu gostaria de ter feito, vou repetir, gostaria de ter feito, mas como é que a gente se formou? Eu pegava pessoas que são realmente intelectuais e que me orientaram, tu falaste em leitura, né? Eu tinha que ler todo o existencialismo, tinha que ler os clássicos, eu tinha que ler o Sartre, Simone, tinha que ler o Camus, tinha que saber decor todas as obras deles e li todas. Incrível isso. O Camus foi goleiro do Real Madrid. Albert Camus, que nós falamos na Argélia aqui, né? Franco-argelino e tal. E aí a gente vai criando um conhecimento, modéstia à parte e tal, como, vou pegar o Luiz Fernando Veríssimo como referência e tal. E o Luiz Fernando não fez jornalismo. É ruim fazer jornalismo? Claro que não. Claro que não. Mas o cara pode ser um autodidata com essa formação que tu está referindo aí. Eu acho que tem um problema de formação hoje, na realidade, que as pessoas não leem, entende? Mas não é só no jornalismo, é em geral. Tem um baixo nível de leitura. Tem um dado aí que é apavorante sobre esse país, né? Que 4% das pessoas na universidade são analfabetos funcionais. O sujeito não consegue entender o que ele está lendo. E ele vai se formar. Imagina. Entende? O problema está na formação lá atrás, no ensino fundamental, ensino médio, e reflete em tudo. O que eu ouço de regência e concordância, às vezes, eu não pelo amor de Deus. Outro dia até o Etchegóin estava dizendo uma coisa assim, como é que ele falou? Mas o tu aceitas? O tu? Não, sem problema. O uso informal do tu. Claro que sim. Eu chamo de tu no programa, eu chamava sempre todos, inclusive governadores, assim, não sei por que se criou isso. Mas conjugavas o verbo certo. Sim. A conjugação é correta, no caso. O pior é regência e concordância e coisas um pouquinho mais sofisticadas. O Etchegóin estava falando e um cara com uma formação boa, dizer assim, passará a vigir. Todo mundo pensa, quase todo mundo quer vigir, é vigir, não existe o verbo vigir, é vigência, né? Vigência. Então, E assim, olha, tu pode colocar uma coisa,
toda hora eu ouço coisas inacreditáveis. Sabe o que faz muita falta? Não é por eu ter sido seminarista. Eu fui seminarista. Latim. Latim. Eu fui seminarista, eu tinha 11 anos, o Dadeus Grins tinha 14 anos. E o Picasso, Ronei Paulo Trave, o Picasso, goleiro até da seleção brasileira, tinha 11 anos como eu no seminário. Né? E o latim, lá na Argentina, aquilo Leonardo da Vinci, eu acho, a Luísa está nos ouvindo aqui certamente, no Leonardo da Vinci eu acho que mantém o latim. E na Argentina, meus netos lá me disseram que continua o latim na escola. Por quê? Não apenas pela etimologia, sim, a origem das palavras, sim, mas também para tu, na hora da regência, tu tem que saber o que é nominativo, o que é genitivo, para poder fazer a coisa certa. Eu ouço cada coisa que eu fico apavorado. Também tem, não é só a questão em si da língua portuguesa. Nós temos problemas de informação a respeito de história, de política, que são terríveis. E quando a gente chega num ponto de que as pessoas têm dificuldade para interpretar texto... Qual o teu maior companheiro nesses... 50, vai completar agora 59, 2019, 60 anos de jornalismo. Qual é o teu maior companheiro nesses 60 anos de jornalismo? Não por ter falecido tão prematuramente. E com isso não vou desmerecer os demais. Por exemplo, tem um deles, que é o Ranzolin, que está enfrentando esse problema há 10 anos, que é triste, é um morto-vivo, o Ranzolin, para resumir. Mas Pedro Carneiro Pereira, porque ele ajudou muito na minha formação. Tem o Antônio Carlos Rezende, por exemplo, que me orientava muito nas leituras que eu tinha que fazer, né? Mas o Pedro, nas viagens, a orientação de família que ele trouxe para a gente curtir os lugares, e nós visitávamos todos os museus. Sabe o que acontecia nas viagens? Os jornalistas conheciam o aeroporto e o estádio. E o resto do tempo, eu tenho que dizer isso, ficavam... esses jornalistas no saguão do hotel batendo papo. Enquanto, modéstia à parte, Pedrinho Carneiro Pereira e eu visitávamos todos os museus, tudo que tu pode imaginar. Tu pode pega lá Budapeste e tal, tudo que tu quiser e tal. Os caras, só tinha um cara que nos acompanhava, um cara de São Paulo que agora está com Alzheimer, que é o Orlando Duarte, está com 88 anos. Grande. O Orlando nos acompanhava. Grande jornalista. Pro Ferrareto essa. Agora, perguntas que nunca fizeram pra vocês, tá? Se fosse... Eu gosto muito de listas, sabe disso, né? Gosto muito de listas, né? Eu gosto de organizar as coisas em listas também. Eu sou oficiado em lista, Laura. Se tem uma lista, eu faço lista do supermercado. Lista do supermercado. Faço uma lista do supermercado, organizo ela de um jeito assim, ó, que nem tu imagina. A pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte: na tua opinião, e não pipoca, tá? Os 5, se quiser 10, não tem problema. Os 5 maiores do rádio gaúcho em todos os tempos e os 10 maiores do rádio gaúcho em todos os tempos. Complicadíssimo, mas vamos lá. Essa é boa, né? Não, pode me tirar. Não, o Lauro tá. Assim, ó, vamos tentar, tá? Começar do início lá. Rádio Teatro. Peri e Estelita Bel, porque começaram com o Rádio Teatro no Rio Grande do Sul, foi o segundo programa desse tipo. Pode botar no segmento. E o meu conterrâneo, que foi o Érico Kramer, Roberto Lias, que foi o primeiro cara a fazer novela no Rio Grande do Sul. Mas tem aí, atores. Complicado isso aí. Rádio Popular. Tá, vai dizendo, eu vou chutando. Zambiase. Sérgio Zambiase, Paulo Josué e Gugu Streit. Devo ter esquecido alguém. Tá. Pessoal da Itaí, das antigas, não? Eu acho que com esses três aí. Saião Lobato, né? Claro, Saião Lobato, Tia Eva. Né? Peguei assim mas eu acho que o Zambiase não tem como fugir dele, né? O Gugu e o Paulinho também não. Rádio musical, no tempo que tá dando, adulto contemporâneo. Vamos lá. O rádio musical tem um monte de gente. Cascalho, Clóvis Dias Costa, Júlio First, o Mr. P, o Alexandre Fetter, Mauro Borba, Newton Fernando, Jimmy Joe, a Kátia Suman. Eu fatalmente já esqueci vários aí. O Alemão Vitor Hugo, o pessoal que tá no ar ainda hoje. Ari Rego entraria também. E no rádio musical, aquele mais assim do sujeito ter conhecimento sobre rádio, sobre Reis. Música. Glênio Reis, Arthur de Farias, Glênio Reis. Sempre vou esquecer alguém. Apresentadores de programas de auditório, Maurício Cirotti Sobrinho, o Salimem Júnior, o Ari Rego, poxa vida, o
o Adroaldo Guerra. Papai Guerra. O velho Guerra. O Titio Guerra, né? Titio Guerra. Vovô Guerra. Vovô Guerra. Vovô Guerra. Vovô Guerra. É o Vovô Guerra. Vovô Guerra. Os 53 anos estão pesando aí. Bom, vozes, tá? Milton Jung. Impressionante a voz do Milton Jung. Mas tem muita gente boa, sabe? Lauro Hagman. O Lauro é uma referência para fora do rádio. A grande locutora Leonor de Souza. Leonor de Souza. Humoristas. Já citamos vários aqui, o Pinguim, Walter Broda, mais Carlos Nobre, né? O programa que o Lauro citou antes, o Campeonato em 3 Tempos, diz que é o programa de maior audiência da história do Rádio do Rio Grande do Sul. Vamos pro futebol. Vamos antes do rádio jornalismo. Rádio jornalismo. Rádio jornalismo. Depois a gente termina no futebol. Só século XX, tá? Pra ninguém ficar chateado. Não, pega o 21 também. Vamos pegar o século XX. Flávio Alcaraz Gomes. Uma coisa que eu acho muito curioso, porque sempre me dizem assim, não, o ambiente de vocês é muito machista, não sei o que. Não, é machista como tudo é na sociedade. Mas o Rio Grande do Sul, há anos, as referências em termos de influência, né? São mulheres. A influência política vamos lá, Ieda Cruz, Ivete Brandalize, que foi a primeira mulher nesse microfone, nessa rádio aqui, foi a primeira do Rio Grande do Sul a falar sobre outros assuntos que não eram os tais assuntos femininos. Sérgio Jockman foi muito interessante. Sérgio Jockman. A gente falou na Ieda, falamos na Rosane Oliveira, a Taline aqui. São pessoas que têm uma influência monumental, são mulheres. Tem que considerar isso. Apresentadores, programas, entrevistadores, Amir Domingues. Já citei o Flávio, o Adroaldo Streck, Osmar Melete, a gente falou vê como é difícil isso, né? A gente estava falando dos grandes nomes aí. Mendelski. Dos caras que, o Rogério é o maior polemista do rádio do Rio Grande do Sul. Aquela coisa, a gente está falando dos nomes das pessoas, os caras que entendiam de música. Osmar Melete e Paulo Denis. Sim. Vamos lá, narradores. Repórter. Não precisa ser de campo, repórter de rádio jornalismo também. A gente tem grandes referências. Temos grandes referências aí. O dos desse século, Cid Martins, Eduardo Matos, a gente teve aqui na Guaíba, agora se aposentou há pouco, o Heron Vidal, era o nome da reportagem da Guaíba. Suê Duarte, que ninguém lembra mais da Suê, entende? Neucira Nascimento, o futebol, os narradores do passado, citamos 2 aqui, o Armindo Antônio Ranzolin. Para mim o Ranzolin é o narrador mais importante da história do rádio. Não entro nessa de quem era o melhor, entende? Mas o mais importante é que o cara foi narrador das principais emissoras e sempre com destaque. Pedro Carneiro Pereira, imagina se o Pedrinho não tivesse sofrido aquele acidente. Ia ser o diretor da TV Guaíba, tinha mudado até a história da televisão aqui no Rio Grande do Sul, talvez, entende? Morreu com 35 anos. Muito jovem, né? Bom, agora tem uma coisa, tá? Não é por estar do lado, tá? Mas os comentaristas de futebol, o Rio Grande do Sul tem 2 caras na história do... Eu não sou um cara que acompanha futebol, acompanho rádio esportivo, tá? Mas tem 2 caras que tivessem nascido em São Paulo, no Rio, tá? Que seriam conhecidos em todo o país, tá? Lauro Quadros e o Rui Carlos Ostermo, os 2, qualquer cidadezinha, tá? Eles seriam conhecidos. Na nossa rivalidade. Só que o seguinte, eu acho que o Rui tinha que ser em São Paulo e o Lauro no Rio. Não, os perfis diferentes, tu tem razão. E na pelo perfil na nossa rivalidade, com uma certa descontração, presidida por Flávio Alcaraz Gomes, como eu dizia, eu tenho aqueles meus bordões, né? Imagina hoje, com o politicamente correto, eu dizer que o cara conhece o rengo sentado e o cego dormindo. Que o Mano Menezes, treinando a seleção, um dia me encontrou assim, ainda estou tentando conhecer o rengo sentado e o cego dormindo, ou a cabeça que tem piolho, ou o caminho da roça, ou mais meio quilo de farofa e tal. E aí, como eu dizia, o caminho da roça, o Rui me provocava e dizia assim, esse comentário agropastoril, caminho da roça, eu digo, tá aí, esse comentário gongórico parnasiano. É verdade. E aí tem coisas assim, tipo, eu brinco muito que não é Fenerbahçe, é Fenerbahçe. Brincadeira, não vai mudar nada e tal. Mas tem assim, Defensor. Por que Defensor? Defensor. Surgiu agora o negócio desse sorteio da Libertadores, lá em Luque, surgiu a história do La Guaira.
O clube lá que é... Venezuela. Na Venezuela. Mas besteira, se o cara disser Guaíra, disse. Passaram a dizer Guaíra, tá, deixa Guaíra e tal. Mas... Por que é La Guaira? Porque La Guaira é onde fica o aeroporto de Caracas. Quem andou por lá sabe. Então chama-se La Guaira. É uma cidade na região metropolitana. É, né? exatamente. Aí tu sobe, tu tá em Caracas. Tu tá lá na beira do mar, é La Guaira. E isso tem alguma importância, isso? Se tu disser Fenerbahçe ou Fenerbahçe? Não tem, claro que não tem. Mas demonstra que o cara não se interessou. Vem cá, como é que é aqui o nome mesmo? Cada vez que ia começar um jogo, por exemplo, vai começar Brasil e Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca. Eu ia no comunicador de rádio ou jornalista qualquer, quem é que é tcheco aqui? E pegava a pronúncia. Como é que pronuncia aquilo? Isso é interesse para tu fazer a coisa certa. Né? Um horror, tu ouvir em cima da tua voz, a tua própria voz, né? Pra gurizada, eu só vou dizer bem curtinho a frase que Ari dos Santos me disse no dia 9 de agosto de 1959. 9 de agosto de 59. Ele olhou para mim e disse assim: o salário não é bom. Tem que gostar. Mas tem que gostar muito. Ferrareto, obrigado pela visita, valeu. Prazer estar aqui. Valeu, Prazer estar contigo, estar com o Lauro aqui na Rádio Guaíba. Muito bom o papo. Lauro, muito obrigado, valeu. Esta foi mais uma edição do Arquivo Guaíba, que foi ao ar com a produção e apresentação de Cristiano Silva, trabalhos técnicos de Rafael Baldez, arquivista José Moacir Bittencourt. Um abraço e até a próxima edição. Arquivo Guaíba.